A minha avó, por incrível que pareça, ela não tem mais, infelizmente não está mais com a gente, mas ela não tinha guardado todos as certidões de nascimento. Se ela tivesse guardado todos, com certeza ela teria entrado para o Guinness Book, porque ela teve 32 filhos. E desses 32, sobraram apenas 5 Eles foram vivos. falecendo. Eles foram morrendo e ela dizia que muitas vezes nascia, passava algumas horas, morria, passava alguns dias, Sofrimento dessa mulher. algumas semanas. Ela sofreu bastante, Mas realmente. e aí era uma questão assim de alguns morreram por necessidade da condição dela, de Parece ficar que doente, não tinha como levar para um hospital, esse tipo de coisas coisa? assim nasciam prematuramente também. Uhum. Então, dessa forma, ela disse que quando morriam, ela rasgava as certidões, justamente para não O tamanho da dor ali. ficar lembrando essas coisas todas, né? E acho que por conta disso, ela criou muita criança. Ela me criou, ela criou minha irmã, criou meu irmão. E nós não somos filhos de sangue dela. Ela nos criou. Ela criou pessoas, ela também criou pessoas que apareciam lá em casa. Ela não era mãe da sua mãe? Ela era mãe da minha Não, mãe. então ela era sua avó de sangue. Ela era minha avó de mas sangue, tinha mais mas não era minha crianças mãe ali. biológica. Ah, sim, Entende? entendi. Mas tinha mais crianças ali que ela não era a avó de sangue, que ela foi criando? Sim, sim. Que Tinha pessoas que incrível. passavam, chegavam em casa, pô, tô precisando passar uns dias em algum lugar, tô sem lugar para ficar. E ela muitas vezes chegava com uma criança. Aconteceu muitas vezes a pessoa ir embora para poder agilizar a sua vida e deixava a criança lá em casa. Depois buscava, depois de um Acho tempo que buscava incrível e sua tal. avó. E ela criou muita criança assim. Eu acredito que justamente porque ela perdeu muita criança, né? Ela perdeu muita criança e isso acho que fez com que ela tivesse vontade de criar E como outras ela se crianças também. virava para dar comida para essa criançada toda? Ela pedia coisas na rua. Então ela ia para a feira, já tinha alguns lugares, algumas casas que ela batia e pedia o auxílio. Eu fui com ela muitas vezes pedir esse auxílio também. E quando eu fui fazer, teve um momento em que isso me pegou de surpresa, que foi quando eu fui fazer a liga, já adulto e tal, e eu fui fazer um dia de trabalhador. Eu tinha que passar um dia inteiro ganhando o que o trabalhador ganhava um dia. Então ganhava, se eu não estiver enganado naquela época, R$3,20 ou R$3,50, não me lembro. Eu tinha que passar um dia ganhando aquilo. E quando eu fui pedir emprego, fui no mercado municipal, que eu fui pedir, eu tinha que me virar, eu tinha que ganhar um dinheiro naquele dia. Que eu fui pedir para alguém de uma lanchonete me arrumar um emprego, algum trabalho para ganhar, o cara me deu R$5. Ele falou assim, E eles não te reconheciam? não. Ele falou, não tem não, tá. E me deu como se fosse uma esmola. E aquilo me remeteu muito àquela época, né? E aquilo mexeu muito comigo no momento, tivemos que parar a gravação. Porque depois de adulto, enquanto eu era criança, era muito divertido. Porque você ia, você ganhava roupa, você ganhava brinquedo. E eu achava muito divertido aquilo. Pegava ônibus, ia pra cidade, sabe como que é essas coisas. Mas quando você cresce, você percebe O desprezo de algumas pessoas e a verdade daquilo a daquilo. realidade. E aí eu percebi que aquilo era a esmola que a gente pedia quando eu era criança. E quando eu percebi que aquele rapaz, ao invés de me oferecer um emprego, estava me dando uma esmola, aquilo me fez cair numa realidade que estava adormecida. A gente paramos a gravação, caí num choro profundo. Minha esposa estava comigo nesse dia. Então eu percebi o quanto eu havia passado na minha vida, mas quer saber, eu até agradeço por ter percebido isso só quando adulto. Porque eu não sei como minha cabeça poderia ter trabalhado naquela época se Naquela tivesse idade. percebido isso, sabe? Não sei. Então, eu perceber isso depois de adulto foi uma grande jogada da vida. Qual